é bom? Tudo que Jesus faz é maravilhoso? Certeza mesmo? Hã? Ó, eu gostei da resposta, hein? Às vezes a gente acha que não é, né? A dona Ivone foi sincera agora. Agora, você pode dizer assim, você pode dizer, tudo que ele faz é maravilhoso? Você tem coragem de fazer isso? Tem? É, doutor Jamba? Você é um homem corajoso? Então, quem tem coragem, repita após mim. Tudo que ele faz é maravilhoso. Mas tá fraco, hein? Esse negócio, eu acho que o café tem que ser primeiro, viu, Jéssica? Depois vocês mudam aí. Fala pro pessoal mudar, porque o pessoal tá meio fraco. Né, Marisa? Toma café primeiro. É. Repita após mim. Tudo que ele faz é maravilhoso. Amém. Tudo que ele faz é maravilhoso. Mesmo sem a gente entender. Às vezes, como a dona Ivone falou. Tem hora que a gente não entende. Parece que não é maravilhoso. Parece que não é para o nosso bem. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, como surgiu essa mensagem? O meu irmão, vocês sabem, o Heitor, está frequentando a Igreja Batista Livre. Graças a Deus. E ali, tá meio assim, né? Mas a gente está ali na expectativa, né? Dando um empurrãozinho, né? Quem sabe, né? Expectativa talvez de surgir um novo pastor aí. Quem sabe, né? Ele está naquela, está estudando, fazendo os cursos, tal, né? E eu tô desesperado, e eu tô termina, porque a hora que você for ordenado, eu pego a minha chuteirinha e eu penduro. Falo, pronto, tem alguém para continuar o legado, eu posso, hã? Eu falo para ele, fala, para com isso, vai ser bobo. Gente, e esses dias para trás, né? A gente percebe que a gente está ficando velho de ministério quando o pessoal que está pregando mais novo começa a ligar para você perguntando as coisas, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Você fala, pô, tô ficando velho, né? E ele me ligou e a gente ficou conversando a respeito da mensagem. Ele iria pregar num culto de jovens e ele começou a pedir opiniões, né? E ele falou sobre o texto que nós estaremos meditando. Ele pregou sobre esse texto. E a gente ficou ali conversando, momentos gostosos. Você sabe que a gente tem hora que perde tempo falando tanta coisa. Mas como é gostoso, tem hora, a gente bater um papo a respeito da palavra de Deus. Sentar e perguntar assim, o que você entendeu nessa passagem? O que essa passagem falou com você? É interessante porque às vezes aquilo que Deus falou com você, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela atende o nosso subjetivo. Às vezes ela fala uma coisa com você e fala outra coisa comigo. E esse compartilhar, o que acontece? Esse compartilhar nos alimenta. Por isso que é tão importante, como família, nós nos assentarmos, tem hora o quê? Em torno da mesa, mas com a centralidade da palavra. Jesus é Jesus, Jesus é top. Né? A inteligência dele, né?
O que ele fazia? Ele sentava em torno da mesa. Não tem coisa mais gostosa. Se bem que hoje em dia isso daqui atrapalha, hein, né? Como atrapalha isso daqui, né? Mas não tem como é gostoso a gente sentar em torno da mesa. Larissa e Magali, aproveitar que elas não estão aqui, vamos descer, né? A Magali, você chega na casa dela, já vai lavar a mão, não sei o quê, e não fica pondo a mão em celular. As mães tudo rindo, né? Que deve ser tudo igual, né? Só muda de casa. Não fica pondo a mão em celular, que agora vai comer. O celular é sujo, né? Senta, né? E tem hora que eu tô lá na mesa, né? E a gente é desobediente por natureza. Lá, desde o Éden, a gente é desobediente. E eu fico assim, embaixo da mesa tem hora, né? Olhando, respondendo mensagem, fazendo as coisas, né? Aí a gente escuta o quê? Larga esse celular. Agora é hora de comer, de estar em torno da mesa. E é verdade, a gente precisa disso. Largar, sentar em torno da mesa, tem hora, e fazer essa prática, né? De estar ali, como Jesus fazia, né? Quem está assistindo The Chosen, assistiu The Chosen aí, né? Como é bonito, traz essa realidade do entorno da mesa. Jesus ali em torno da mesa, com os discípulos, se alimentando e falando a respeito da palavra de Deus. Palavra de Deus. Então ali nós caminhamos com o quê? Com o alimento físico, mas também com o alimento espiritual. Tão necessário, né? Nós somos chamados, sim, a palavra nos chama para essa ação diaconal. Nós precisamos, né? Você lembra aquela passagem em Atos, né? Quando eles vêm, o pessoal vem reclamar que as viúvas helenistas estavam deixando de ser o quê? Atendidas, né? Aí vão até os discípulos e daí ao quê? Ao que acontece daí? Instituição do diaconato. Eles escolhem ali os diáconos, né? Para quê? Para estar servindo a mesa. Mas o que eles dizem? Os discípulos dizem o quê? Nós não deixaremos o quê? A prática da oração e da proclamação da palavra. Então é necessário o quê? Dar o alimento físico. Mas de suma importância nós precisamos estar o quê? Constantemente dando o alimento espiritual. Eu gosto de falar que é o quê? É um pássaro que tem que ter o quê? Duas asas. Né? Se a gente só dá o material, a gente está voando com uma asa só. Tem como voar com uma asa só? Não tem. Agora, se a gente dá o espiritual, lógico, o espiritual supre. Mas nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Precisa também do material. Duas asas. Nós precisamos do alimento físico, mas acima de tudo, precisamos do alimento espiritual. Então, essa prática é uma prática gostosa. E daí eu estava lá com o Heitor, né? A gente não estava em torno da mesa, né? Eu tinha até chamado ele para a gente tomar um café junto, mas não deu para tomar café aquele dia. Mas ali ficamos conversando sobre a palavra de Deus, sobre o que ele iria pregar, né? E daí fica aquela troca de ideia. Eu falei, não, preciso pregar isso daí também. Faz tempo que eu não prego nessa passagem. Passagem que me chamou a atenção justamente nesse ponto. Que tudo que ele faz é maravilhoso. Tudo que Jesus faz é maravilhoso. Vamos comprovar através da palavra de Deus? Vamos sair daqui provando que tudo que ele faz é maravilhoso? Amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, dos versos 31 a 37. Pastor Rodrigo, por que o Elias não está aqui hoje? Está curtindo, gente. Ele e a Darcy estão lá. Temos agora mais corujas aqui na igreja. Já temos algumas corujas, né? Agora temos mais duas corujas aqui na nossa igreja, né?
Marcos capítulo 7, dos versos 31 a 37. Marcos capítulo 7, dos versos 31 a 37. Quem quiser pode acompanhar na tela. Quem quiser também, abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia. E assim diz as Sagradas Escrituras, palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e Sidom. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, tua palavra, teu povo aqui reunido, servos e servas, desejosos neste momento de aprender de ti. Ó Senhor, que assim como falaste comigo, Senhor, que através deste vaso imperfeito, mas escolhido por ti, tu possas estar falando com o teu povo. E que não seja pelo muito falar, mas que seja pela ação poderosa do teu Santo Espírito. Senhor, que eu possa estar agora neste momento me escondendo atrás da cruz de Cristo, para que somente a tua voz possa ser ouvida e que essa palavra cale em nossos corações. Por Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, mais um milagre maravilhoso de Jesus. Jesus, Omar, eu estou com essa caixa aqui chiando, essa aqui. Saí de perto dela, melhorou. Jesus, ele está saindo, podemos dizer assim, saindo da região de Israel, da região de Jerusalém, ele está indo para a região dos gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não fazem parte do povo de Israel, daqueles que eles consideravam naquele momento histórico como sendo o povo de Deus, os merecedores do Messias, aqueles que aguardavam a vinda do Messias. Jesus sai daquela região, agora ele se encaminha para a região do povo que, para os religiosos da época, não era um povo digno, não era um povo merecedor, não era o povo escolhido. E Jesus, caminhando ali naquela situação, naquela região, de repente, o pessoal ouvindo falar a respeito de Jesus, de repente trazem uma pessoa surda, é registrado como gago. Provavelmente ele não era gago, provavelmente ele tentava se comunicar, mas como
ele era surdo, a comunicação dele era muito difícil. Trazem até Jesus essa pessoa e pedem para Jesus, pedem, olha, toque nele. Toque nele para que ele seja curado. Agora, algo que chama muita atenção é que Jesus, ele não faz esse milagre na frente de todo mundo. Ele tira esse homem o quê? À parte. À parte. E ali ele toca, mas antes de tocar, ele clama. Ele levanta os seus olhos ao céu e diz, Efatá, que significa abra-te. Então ele toca os seus ouvidos, ele toca a sua boca com aquela saliva, e a partir daquele momento, aquele homem que era surdo, que era mudo, que tinha uma dificuldade na fala, começa a ouvir e começa a falar desembaraçadamente. Jesus precisa tocar meus lábios. Tem hora que eu enrolo a língua, travo a língua, né? E isso fez com que o povo todo o quê? Mais uma vez o quê? Se maravilhasse. E começasse ao quê? Dizer que tudo que ele faz o quê? É bom, é maravilhoso. Só que Jesus pede o que para eles? Não sai espalhando não, não sai falando não. Tem hora que a gente não fica coçando a cabeça falando, por que Jesus falava isso? Por que Jesus ficava pedindo para o pessoal não espalhar? Não falar? Não era para falar, uai? O Messias chegou. É que Jesus, ele não queria ser reconhecido e nem exaltado como um líder político. O que eles queriam muito naquele tempo, porque eles viviam debaixo do Império Romano, era que o Messias prometido viesse como um dominador político, que colocasse o Império Romano para fora, o Império Romano debaixo dele, e que ele fosse exaltado de uma forma política. Cristo não procurava isso. Cristo procurava o quê? Uma adoração sincera. Cristo estava vindo como um Messias para trazer a salvação. Não somente a redenção de um povo que se via, né, cativo, vamos dizer assim, né, vivendo debaixo do império. Agora também, Jesus não queria que as pessoas o procurassem somente como um curandeiro, um mero curandeiro. Ele desejava que as pessoas fossem atrás dele para ouvir e aprender a respeito do genuíno evangelho. Para aprender da palavra de Deus. Mas quanto mais Jesus pedia, quanto mais Jesus mandava, o pessoal não se calava. Mais o pessoal o quê? Anunciava a Cristo. Mais a fama de Jesus o quê? Se espalhava. Esse ponto é um ponto interessante, que marcou meu coração quando eu estava lendo o texto. Interessante, né? O povo daquele tempo, ele recebia o quê? O não para o anúncio. E eles faziam o quê? Eles anunciavam. E o povo de hoje em dia, que são os discípulos de Cristo hoje, que foram o quê? Mandados por Cristo para anunciar o ID, anunciar o Evangelho, as boas novas do Evangelho, hoje o que? Se calam. Vivemos uma dicotomia.
nos dias de hoje. Hoje que nós temos o total apoio e a liberdade que Cristo nos dá. Vai, ide, anuncia, vai, batiza, ensina. Hoje nós o que muitas vezes nos calamos. E, consequentemente, quando nós nos calamos, o que acontece com a fama de Cristo? Não é verdade? Quanto mais nos calamos, menos as pessoas conhecem a respeito de Jesus. Mas tudo que ele faz é maravilhoso. Tudo. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o que Jesus faz é maravilhoso, é que ele também, primeiro ponto, é que ele é tão maravilhoso, é que ele quebra as barreiras. As barreiras culturais, as barreiras étnicas e as barreiras religiosas. Ele quebra por quê? Porque o amor dele veio para quê? Para alcançar a todos. O amor de Cristo, a salvação em Cristo, ela não veio somente para um grupo específico, somente para uns escolhidos melhores, que são superpoderosos, que são acima do bem e do mal. Não! Muito pelo contrário. Ele próprio disse: eu vim para buscar o pobre perdido pecador. Aquele que está à margem do caminho. Aquele que está esquecido. Que muitas vezes nós passamos ao largo, não olhamos, não tocamos, não nos importamos. Jesus não é assim. Tudo ele faz de forma maravilhosa, porque ele quebra as barreiras. Ele quebra as fronteiras. Muitos e muitos que nós olhamos, muitas vezes com uma certa repulsa, Jesus vai e de forma maravilhosa estende o seu amor, a sua graça. Levanta, restaura e torna numa nova criatura. Tudo que ele faz é maravilhoso, irmãos. Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos. Precisamos também aprender com Cristo a estarmos com os nossos corações abertos, com os nossos olhos espirituais atentos, para quebrar as barreiras que muitas vezes a sociedade ou até mesmo o mundo religioso impõe. Ele foi para a região o quê? Gentílica. Os religiosos da época diziam: não, esses daí não, samaritanos, não, esses não merecem, esses não são dignos, não. Irmãos, muitas vezes nós agimos assim. É para os meus. Eu só me preocupo com os meus. Queridos, Jesus nunca agiu assim. Quando olhamos para a realidade daquele momento histórico, nós temos aqui irmãs queridas, temos aqui crianças queridas, mulheres que no tempo de Cristo não eram contadas, crianças que não eram contadas, mas que quando olhamos para o Cristo que quebra as barreiras, que é maravilhoso, que tudo faz de forma maravilhosa, nós olhamos para um Cristo que se importa com as mulheres, que conversa com as mulheres, que se assenta e recebe os pequeninos, porque tudo que ele faz é maravilhoso. Queridos e amados irmãos, se estamos aqui hoje,
adorando e bendizendo o santo e bendito nome do Senhor. É porque Cristo é maravilhoso, que quebrou as barreiras, as fronteiras, e o Evangelho chegou até nós. Afinal de contas, eu não sou descendente direto de Abraão. Temos aqui algum descendente de Abraão? Temos aqui alguém que é um israelita? Não. Mas o Cristo, que age de forma maravilhosa, ele quebrou as barreiras e estendeu o seu amor e a sua salvação para mim e para você. Primeira lição: Cristo, que é o Deus que faz, o Deus encarnado que faz tudo de forma maravilhosa, ele quebra as barreiras. Nós precisamos orar, clamar: Senhor, nos ajuda também a sermos usados pelo Santo Espírito de Deus e, como exemplo de Cristo, estarmos o quê? Quebrando as barreiras para levar o teu evangelho e o teu amor aonde ainda há vidas que necessitam de ti. Amém? Vamos continuar? Segunda lição preciosa: ele cumpre as promessas. Gente, outro ponto fundamental que nos demonstra o quanto Cristo é maravilhoso, o quanto ele é maravilhoso, é porque ele cumpre as suas promessas. Eu já vos disse isso outras vezes. Agora, mas nesse texto, de forma específica, é claramente aqui Cristo o quê? Cumprindo uma promessa do Antigo Testamento. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6. Diz assim, profetizando a respeito de Cristo: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Aleluia. O Cristo, que é maravilhoso, ele cumpre as promessas. Ele é Deus, e Deus que não mente, porque não é filho de homem para que minta. Ele cumpre as suas promessas. Meus irmãos, os milagres que Cristo fez no passado, eu quero que você entenda que não são milagres que estão somente no passado. São milagres que podem ainda se cumprir hoje, se há promessas em sua vida. Porque ele é maravilhoso. E o poder maravilhoso do Senhor é um poder que cumpre as suas promessas. O Senhor tem promessa para a sua vida. Nesse texto, Cristo está cumprindo as promessas do passado. Ele veio para cumprir as promessas. Agora eu quero deixar bem claro para você no dia de hoje. Ele é aquele que nós podemos confiar, porque ele ainda hoje cumpre as promessas, não somente no passado, mas no presente, e cumprirá as mesmas no futuro. O Senhor é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque ele quebra as barreiras e porque ele cumpre todas as suas promessas. Se você está aqui hoje, escute no seu coração, escute pelo seu coração. Se você está aqui hoje e tem promessa de Deus para a sua vida, para a sua família,
para os seus entes queridos, você pode ter certeza que o Cristo maravilhoso, que o Deus que é o Deus encarnado, que é maravilhoso, ele vai cumprir as suas promessas. Amém. Finalizando, queridos irmãos. Ele é maravilhoso, porque ele se importa conosco. Ele é maravilhoso, porque ele nos toca para nos transformar. Olha, aquele homem estava no meio de uma grande multidão. E talvez naquele momento a gente fica conjecturando, a gente fica pensando, aquele homem, sem entender, porque ele não ouvia, tentando se expressar, mas por ser mudo, não conseguindo falar direito, o quanto ele estava confuso com aquela situação, mas a palavra de Deus nos diz que a partir do momento que aquele homem é trazido até aquele lugar, Jesus se compadece dele. E de uma forma maravilhosa, Jesus o retira à parte. Jesus clama por ele. E Jesus toca nele. Jesus o tocou. Jesus o transformou. Aquele que era mudo e surdo, de repente, ele se põe primeiramente, porque foi a primeira voz que ele ouviu. Ao ouvir a voz doce de Jesus. E a partir daquele momento, os seus lábios se encheram. Se encheram para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, ele é maravilhoso, porque ele se importa individualmente com cada um de nós. Ele nos vê no coletivo, mas ele não nos trata como um coletivo. Quando nos achegamos a ele, ele é aquele que nos acolhe, que nos puxa no canto e tem o desejo de estar ali conosco, no individual, isolados, sendo cuidados por ele. Para depois, tratados por ele, sermos o quê? Sermos enviados por ele para agir em seu nome. Eu quero te fazer uma pergunta que muito falou no meu coração. Você tem tido tempos de isolamento com Jesus? Jesus, ele continua assim, querendo ter momentos assim conosco. Tete a tete. Momentos em que nós saímos do meio da multidão. Deixamos de ouvir ou não ouvir os barulhos que tanto nos deixam atormentados, que tanto nos atrapalham. Jesus, ele quer ter momentos assim conosco, onde ele nos coloca à parte e ele nos toca, para que nós possamos ouvir a sua voz, aprendermos com ele, para que possamos conversar com ele. A primeira pessoa em que aquele homem conversou desembaraçadamente foi com Jesus.
eu fico conjecturando, eu fico pensando, e eu fico desejoso em chegar no céu e falar: Jesus, agora me dá a fita, porque eu quero assistir a passagem de Marcos 7. E essa eu quero ver sozinho. Eu fico imaginando aquele momento tão precioso, daquele toque, daquele clamor, mas que nós podemos vivenciar ainda hoje. Porque Cristo, através do seu Santo Espírito, deseja ainda isso. Se retirar conosco e termos esses momentos onde sentimos o seu toque e o seu agir sobre nós. Por isso ele é maravilhoso. Por isso ele é maravilhoso, porque ele ouve o clamor e ele se importa com cada um de nós. Tanto ele se importa com você, que nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, está registrado que ele está nos céus, não agora dizendo, já cumpri minha missão, já está tudo certo, já paguei na cruz. Não, a Palavra de Deus nos diz que ele está à destra de Deus Pai. E ele intercede por nós. Isso para mim, na minha mente, isso é inconcebível. É maravilhoso demais eu pensar que Cristo está à destra de Deus Pai. E ele olha para mim e diz: Senhor, Pai, olha pelo Rodrigo, olha pelo Evandro. Esse Cristo que se importa comigo, que se importou com aquele homem. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. E ele ainda hoje continua tocando e transformando todo aquele que tem um encontro precioso com ele. Nessa manhã nós saímos daqui verdadeiramente comprovando que tudo que ele faz é maravilhoso. Ele quebra as barreiras. Quebrou as barreiras sobre a minha vida. Um pobre perdido pecador que não merecia. Mas ele quebrou as barreiras e veio ao meu encontro e estendeu a sua mão e me resgatou. Ele é maravilhoso porque ele cumpriu e tem cumprido as suas promessas em minha vida. Ele é maravilhoso. Tudo que ele faz é maravilhoso. Porque ele continua tendo compaixão de mim. Ele continua me trazendo para esses momentos maravilhosos comigo. Com ele, comigo. E agindo de forma piedosa, compassiva e poderosa. E eu quero finalizar dizendo: ele continua desejoso em fazer isso na vida de outros também. Mas tudo isso começou porque pessoas levaram aquele homem surdo e mudo, marginalizado, até a presença de Jesus. E volto àquele bate-papo que nós tivemos antes. Antes Jesus dizia: olha, não fala nada. Hoje que Jesus fala: vai, anuncia. Hoje que nós temos a liberdade. Vivemos ainda, graças a Deus, num país livre para anunciar o Evangelho.
que nós, eu e você, que fomos tocados, ouvimos, deixamos a nossa surdez espiritual de lado, porque nós já fomos tocados pelo Santo Espírito de Deus, já ouvimos a sua voz, tivemos o impacto do encontro com Cristo. Não somos mais mudos espirituais, que nós possamos, em nome de Jesus, sairmos daqui, anunciando esse Cristo, que tudo faz de forma maravilhosa. E que esse anúncio possa gerar vidas, que esse anúncio possa levar pessoas ao encontro de Jesus, que ainda deseja tocar e transformar. Abra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, humildemente nós nos colocamos em Tua santa presença e declaramos que tudo que Tu faz é maravilhoso. Declaramos que por onde passas, reina o bem, Senhor. Ó Pai querido, humildemente na Tua presença, Senhor. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque Cristo quebraste as barreiras para nos alcançar. Louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Tuas promessas nos alcançou. E hoje fomos salvos e regenerados pelo sangue precioso do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. Louvamos e bendizemos o Teu nome, porque a promessa se cumpriu e Ele não ficou morto, mas ao terceiro dia ressurgiu e vivo está, ainda hoje de forma maravilhosa e poderosa, se importando conosco, agindo e cuidando de nós, nos tocando e fazendo maravilhas no meio de nós. Pai querido, que nós que já fomos tocados por Cristo, possamos sair daqui anunciando o amor verdadeiro que encontramos, a salvação e a esperança daquele que agiu e age ainda hoje de forma maravilhosa em nossas vidas. Por Jesus Cristo, autor da vida. Amém e amém. Encerrando, meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim. Encerrando, eu quero dizer um envio que diz assim: ide em paz, firmes na fé, sejam corajosos no testemunho, alegres no serviço e contentes no amor, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu não quero encerrar esse culto sem estender uma oração. Nós estamos com essa prática agora. Às vezes a pessoa entra na igreja e está com o coração aflito. Algo que está pegando, né? Todos nós passamos por tempos assim. E às vezes a gente sai da igreja e a gente não recebe uma oração. Que nós possamos vivenciar mais essa prática no nosso meio. Então, para encerrar o culto, eu quero convidar você que deseja uma oração para estar aqui à frente. Eu vou orar por você, eu vou orar por mim, e eu também, e juntos vamos clamar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas.
Venha até aqui à frente. Vamos juntos, quem desejar, quem está precisando. Eu não sei. De alguns eu sei, mas eu não sei qual é aquilo que está afligindo o teu coração. Mas o Senhor o sabe muito bem. E eu quero dizer para você que o Cristo que tocou no passado, naquele homem surdo e mudo, ele continua tocando nas nossas vidas, porque ele se compadece de nós. Ele nos ama. E o Cristo que restaurou e fez milagres no passado, ele continua agindo de forma poderosa e sobrenatural ainda hoje. Vamos orar. Senhor, humildemente, diante da tua presença, eis aqui filhos e filhas, servos e servas, que vêm buscar a tua presença. Eu também estou aqui, Senhor, diante do teu altar. Eu não sei o que se passa, quais são os sonhos, os desejos, as carências, os temores, as necessidades dos meus irmãos que estão aqui. Estou aqui, Senhor, intercedendo por eles, sabendo que tu, ó Cristo amado, também está junto ao Pai neste momento, intercedendo por essas vidas que estão aqui. Ó Senhor, nós também, diante do teu altar, declaramos que confiamos que tu és o Deus que faz maravilhas. E cremos que podes ainda hoje agir de forma sobrenatural, com o teu toque de amor, na vida de cada um que aqui se coloca nessa manhã. Por isso clamamos, Senhor, vem sobre cada vida com teu Santo Espírito e age, ó Pai, de forma poderosa, Senhor, renovando as forças, renovando as esperanças, trazendo sonhos e confiança e fé que as suas promessas irão se cumprir. Em nome de Jesus, não em meu nome, mas no nome de Cristo, nós oramos. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós derrame da sua paz, da sua luz. Que a paz que excede todo entendimento que vem do Príncipe da Paz possa estar inundando os nossos corações e que possamos ir praticando o ID, levando o amor daquele que se importa conosco. Amém e amém.